nossa querida Amazônica, Ina, bem-vindo também. É, esse livro, né, ele me deixou, assim, com uma sensação de que ele trouxe uma reflexão crítica muito profunda, das mais profundas que eu li, assim, acho que ele traz algumas contribuições que vão ficar marcadas para mim, mas eu percebo alguma dificuldade no fechamento, assim, né, não total, que ele vai fazendo isso também ao longo do trabalho, mas é muito difícil fechar tantos pontos, né? Então, talvez hoje também o meu fechamento fique faltando em decorrência do que o próprio livro traz ou não traz, né? Mas também não sei se precisa de um fechamento tão final, né, para esse tema. No mais, antes da gente já iniciar, eu queria perguntar se vocês estão bem, se vocês querem comentar alguma coisa. Gostaria de ouvi-los um pouco, porque depois vem muito conteúdo aí. Está todo mundo tranquilo? Bom, então vamos lá, né? As sessões que ficaram para a gente ver hoje, né? Na anterior a gente conseguiu caminhar bastante. Foram as 16 e 17, mais o epílogo, que é brevezinho, né? As 16 são alianças interespécies, causa animal e causa negra. Eu achei muito interessante. E uma ecologia do mundo, no Convés da Justiça, que é a sessão final, né? Em que ele vai apresentar esse conceito, que ele já tinha levantado no trabalho antes, por isso que eu falo que a conclusão não traz tanta novidade, porque ele já vai antecipando um pouco dessa conclusão, né? Mas ele trabalha tanto com a noção de ecologia mundo, de navio mundo e de convés da justiça, né? Então, gente pode já antecipar dizendo que a ecologia decolonial que ele desenvolve é uma ecologia do mundo, né? Que ao invés de estar preocupado com salvar a natureza, com o planeta, com esses conceitos que são típicos do ambientalismo, né? Ela se dedica a pensar as relações do mundo. E aí, o mundo, ele tem uma relação com a Terra, mas não é a Terra, né? A Terra é a matriz dos mundos, que ele vai dizer, do mundo, né? Dos mundos é uma complementação minha. Mas, então, a partir das relações que se dão sobre a Terra, é que você pode constituir mundos. Mas o mundo, para o Malcolm, é uma figura importante, porque a partir dele que você tem uma noção, por exemplo, de ter acesso, direito, liberdade, todas essas coisas que a gente valoriza, né, modernamente, e outras, né, a possibilidade de existência mesmo, uma existência plena, né, digna, é o que parece estar implicado nessa noção de mundo, né? Enquanto a ausência de mundo diz desse mundo moderno que exclui parte das pessoas, parte dos seres, né, do mundo, da existência desse mundo, né, de usufruir desse mundo, de viver, né, e mantém uma separação, né, que ele vai, em termos de navio, ele vai dizer que é o porão do navio, né. Então, o convés de justiça é o que faz com que seja destruído, antecipando já um pouco, né, destruído esse porão, para que se possa estabelecer um navio-mundo, em que diferentes seres, uma pluralidade de seres e pessoas e povos possam ter acesso ao mundo, à construção desse mundo comum, compartilhado, mas que não está dado previamente, né? Diferente do mundo comum moderno, que são leis universais ou compreensões que todos chegam igualmente, né? E aí se aplica universalmente a todos. Não. Um espaço de muitos mundos, você vai ter diferentes compreensões que coexistem e se relacionam, né? E isso já entra um pouco na discussão sobre pluriverso, é, ontologias relacionais, que ele apresenta, ele coloca aqui, cita, mas também sinto que ele poderia ter desenvolvido um pouco mais, assim. Enfim, estou dando uma prévia do que a gente vai abordar aqui, né? No capítulo 16, a seção 16, né, é muito legal porque ele vai para um ponto que eu acho chave nas discussões ambientais e que geralmente é um pouco ignorado, assim, né? Agora, com essa discussão de racismo ambiental e tal, a relação entre a segregação racial e as opressões, explorações
de seres não humanos, né, começam a ficar mais evidentes, mas ainda muito numa lógica de, as pessoas negras, racializadas, são as que mais sofrem com as catástrofes ambientais, com a poluição, etc. Tudo isso é verdade. Mas o que o Malcolm está querendo chamar a atenção aqui, vou pedir para a Rai projetar a página 238, é uma outra dimensão dessa coisa toda, né? É a relação entre a construção de um mundo que permitiu a separação de seres humanos e não humanos, e os não humanos serem tratados como menos importantes, menos valiosos, e construir também, ao mesmo tempo, né, a outra fratura, seres humanos dignos de respeito, de cuidado, de direitos, e outros humanos indignos de tudo isso, né? São quase humanos, menos que humanos, né? Tudo isso tem muito a ver com uma divisão de mundo, né, que imagina uma natureza, uma cultura, aquilo que é da cultura, da civilização é elevado, é bem visto, né, e o que está ligado à natureza é selvagem, é ignóbil, né, não tem inteligência, não tem capacidade, deve ser guiado pela razão, dominado, né, de alguma maneira. Então, o Freud vai dizer isso lá no Mal Estado da Civilização. Estava escrevendo um artigo esses dias, e ele estava comentando, né, para o Freud, a civilização se estabelece justamente pelo domínio de várias formas, né, mas assim, uma das maneiras, das aspectos fundamentais é o domínio da natureza, né, porque o ser humano se vê desamparado, né, numa condição natural de desamparo, e a resposta dele a isso, na visão do Freud, é busca pela dominação da natureza, né? Por controle, previsibilidade, etc. Mas o Freud vai argumentar que esse controle nunca é absoluto. E, portanto, o ser humano continua, o ser civilizado, né? Continua com suas angústias, porque a morte, a doença, as catástrofes parecem se desdenhar desse controle humano, né? Isso que o Freud vai dizer lá no Mal Estado da Civilização. E aí o que eu até comentei no trabalho é que essa visão do Freud sobre civilização é um recorte temporal e geográfico daquele contexto social que ele vivia, né? Que ele cresceu ali no final da época vitoriana, na Inglaterra, etc. Né? O que isso quer dizer? Que essa reação ao desamparo, né, de domínio da natureza, é a reação de um tipo de civilização ou de sociedade específica, que é a europeia daquele momento. Nem todos os povos, em diferentes tempos, vão ter o mesmo tipo de reação, né? E diante do desamparo primal, né, se é que eles se veem desamparados realmente, porque tem comunidades, tem os peixes que os rios dão, as frutas que a floresta dá, enfim, né, mas não vão ter, então, o mesmo tipo de reação frente a esse desamparo original, ou à condição de estar vivo, simplesmente, né. Muitos vão desenvolver relações de muito mais respeito com esse contexto, né? Procurar aprender a depender, ao invés de ficar independente. Alguma coisa nesse sentido, né? E eu sinto que isso é um convite para a gente também nessa discussão sobre os animais, dando uma introdução um pouco fora do livro, né? Da importância da gente, então, deixar as ilusões de controle absoluto, né? Porque com o antropoceno a gente percebe que esse controle, quanto mais intensamente ele foi praticado, mais o descontrole acontece, mais desequilíbrio no sistema, no final das contas, né? E mudar a chave para um tipo de interpretação sobre como poder aprender a depender, né? E nesse processo viver bem, viver em comunidade, viver de uma forma que, no linguajar do Malcolm, né? Que haja mundo para todos, né? Que haja possibilidade de mundo. Acho isso interessante porque faz com que a gente, então, repense o que institui a civilização. Não é nada pouco, né? Se para o Freud é o controle da natureza, a gente pode pensar, então, que uma civilização ecológica, uma civilização, enfim, algum tipo de sociedade que permanece, né, capaz de participar dos processos regenerativos do planeta, né, e indivíduos dessa sociedade, sujeitos que são assujeitados por essa sociedade, vão buscar, ao invés de um domínio, uma forma de convivência, de composição.
né? E isso vale para diferentes áreas de trabalho, de relação com o mundo, enfim. Cada uma desenvolve isso no seu contexto, né? Isso é sempre contextual. E um dos exemplos para dessa introdução para a gente entrar aqui na conversa, né? Ele vai trazer aqui na 238 é sobre o caso da pecuária, né? Ele fala especialmente da pecuária aqui, está falando de animais de forma geral, mas acho que esse é o foco, né? Você está na página? 238. Ah, sim, é que você está mais em cima, né? É, isso, pode descer, por favor. Já vou para essa parte. Que ele vai falar, né? O habitat colonial da Terra, o título é A Escravização dos Animais Não Humanos, né? O habitat colonial da Terra apoia-se na escravidão e no consumo de um conjunto de animais não humanos. A carne é dissociada do animal, do ser senciente, capaz de sentir desejo e de sofrer. Hoje, essa indústria produtora de carne é a fonte de problemas de saúde, de crueldades humanas, sofrimento animal não humano, de destruição massiva da terra. Em 2016, ela ocupava 70% da superfície agricultável do planeta, provocando um grande desmatamento e uma poluição significativa dos aquíferos e das águas costeiras por causa das descargas de fertilizantes, antibióticos e pesticidas, como se vê na produção de carne suína na Bretanha, e suas algas verdes. E em 2013, essa indústria era responsável por 14,5% das emissões de gás de efeito estufa no mundo. Só para ter um comparativo, né, a emissão, por exemplo, de aviões, né, no planeta é cerca de 3%, responde a 3% das emissões. Né? Então, aqui, a indústria de carne 5 vezes mais do que a emissão de aviões. Né? Acho que isso é carros também, acho que isso chega a 8%, então é bem maior do que carros e aviões juntos. Né? Mas esse dado aqui, para nós que estamos no Brasil, né, ele ainda está subestimado, porque no Brasil, 75% das emissões tem a ver com a agropecuária. 25% diretamente, né, e a maior parte é a pecuária mesmo, e 50%, né, quase 50%, indiretamente pelas queimadas, né, pelo desmatamento e queimadas, né, que eles chamam de modificação no uso da terra, resumido dessa forma. Mas 90 e tantos por cento dessas modificações ocorre justamente para abrir novas pastagens e monoculturas, né? Estou falando desses 90 e tanto, né? Que saiu um estudo recente falando que na Amazônia, eu acho que 96%, depois eu vou procurar, do desmatamento é feito para pecuária e monoculturas, mas principalmente pecuária. E aí tem uma coisa interessante, que a pecuária ela muitas vezes é utilizada para se colocar alguma atividade produtiva na terra e com isso conseguir os papéis dela, né, a grilagem da terra. Então muitas vezes a terra na verdade é improdutiva, tem meia dúzia de gado ali para dizer que ela está sendo produtiva, né, de alguma forma. Mas ela é uma forma de encobrir a situação, né, e de encobrir a origem daquela terra também que foi de desmatamento. Mas o ponto aqui do Malcolm, né, em apontar isso, é dizer que, da mesma forma que os seres não humanos, né, são escravizados, são submetidos a condições muito ruins de vida, de existência, né, a escravização dos pretos, ela foi, de alguma forma, a base, a referência para isso, né, e depois também foi influenciada por a forma que as pessoas negras são pretas são tratadas, né, foi influenciada pela forma que se trata os animais. E porque nessa visão dicotômica da modernidade, tudo que é considerado natureza, como eu falei, é passivo de dominação, de violência, de ser, de alguma forma, como que eu posso dizer, transformado em objeto mesmo, né? Então, o racismo ele se assentou muito nessa ideia de que alguns povos estavam mais próximos da natureza, né, no sentido de um estado natural. Então, os indígenas no estado de natureza, os africanos numa barbárie, né, ou os indianos, ou os chineses, né, e nesses estados eles estavam longe da civilização, né, a civilização, por isso que eu tenho um pouco de dificuldade de pensar uma civilização boa,
né, e não só numa sociedade boa, que a civilização já é uma palavra carregada dessa exclusão, dessa dicotomia, né? Então, por exemplo, quando os chineses falam de uma civilização ecológica, né, eu fico assim, um pouco difícil, né? Mas são palavras em disputa, né? O ponto é que, ao considerar, então, esses seres humanos mais próximos da natureza, eles se tornam menos humanos, porque na modernidade, humano é aquilo que é cultural, aquilo que tem linguagem, aquilo que tem pensamento, a inteligência, etc. E é tão drástico assim que o próprio Descartes, por exemplo, ele até cita o Descartes em algum momento, ele vai dizer que os animais não sentem dor, né? Que quando eles estão gritando e reagindo dessa forma, eles estão tendo uma reação automática, instintiva, mas não é dor, realmente, né? Então, tamanha a objetificação dos animais, né? E o Descartes é um dos fundadores do pensamento moderno. Mas o que Malcolm vai dizer é o seguinte, na próxima página, 139, ele vai falar, né? Que a escravidão dos pretos é utilizada para denunciar os maus tratos reservados aos animais na criação industrial, na pesquisa de produtos cosméticos e na pesquisa médica, né? Então, ele está falando uma inversão. Ao mesmo tempo que foi usado como uma fonte de inspiração para maltratar os animais, também é uma forma de denúncia, né? Olha, assim como os negros foram escravizados, hoje se coloca os animais em condições muito ruins, eles são marcados, eles são violentados, né? Sofrem maus tratos. E isso é similar ou análogo à escravidão africana, né? Não tem liberdade sobre seus direitos reprodutivos, né? E é uma discussão desafiadora mesmo, porque, por exemplo, aí hoje a gente estava conversando a possibilidade de criar vacas para tirar leite, né? A gente está com a roça lá parada, tem um pasto lá que já existia, eu preferia que fosse uma agrofloresta, mas tem uma área de floresta, e um córrego e tal, e a gente assim, pensando em como seria criar leite, vaca, né, para leite. Antes tinha vaca para corte. Lá é pequena a área, mas dá para pôr umas vaquinhas. Aí eu fico pensando, mas aí você já vai querer uma genética boa. Para ter genética boa, o pessoal faz inseminação artificial. E aí a vaca não tem nenhum controle sobre quando ela engravida, quando ela não engravida. Enfim, esses processos todos. Aí você vai vendo que é muito delicado esse assunto mesmo, né? Não é fácil. E ao mesmo tempo, acho que a gente tem que encarar isso, né? Eu até acho que o Malcolm tem uma. Ele não fala, não defende abertamente, mas ele tem uma visão vegana, uma postura, né? Uma prática vegana. Ele cita um pouco assim, mas ele não, também não se coloca como, tem, ecologia da colonial é vegana, né? Ele vai falar de outras possibilidades, de produção familiar, etc, né? Enfim, é um debate importante, eu acho, que a gente, há alguns anos atrás, estava em alta e depois arrefeceu um pouco, né? Como é que vocês veem isso, assim, a relação com os animais? Tem algum vegetariano, ex-vegetariano aqui, além de mim, da Rai? A gente é ex-vegetariano, mas muita abertura para culinária vegetariana e para o respeito dos animais, né? Enfim. A Rai não come carne vermelha, né, Rai? Evitaria. Vegetariano, gostei. Eu fiquei 12 anos sem comer carne e voltei esse ano. Voltei a comer frango, voltei a comer peixe, na verdade, na pandemia, e frango esse ano. Então, eu não me considero mais vegetariana, mas eu também evito, assim, no dia a dia, que nem o Hugo está dizendo, né? Pelo menos umas 2 vezes na semana eu como carne, mas tem a ver com saúde também. Cada um tem as suas questões, né? Uhum. O Douglas falando que está mudando também para alimentação vegetariana. O acompanhamento nutricional é importante. A Rai mesmo, né? Posso falar para você assim rapidinho, mas voltou a comer carne em parte por perceber a necessidade para você nesse contexto, né? De, enfim, se você quiser falar, acho que você vai falar melhor do que eu. Ina, por favor. Tem um livro que chama A Energética dos Alimentos, em que eu não lembro quem escreveu agora, não vou lembrar o nome. Eu emprestei esse livro e nunca mais me devolveram. E aí, nesse livro, o pesquisador, ele
ele pesquisou várias culturas, né, tradicionais, e no livro dizia que eu sou muito ligada a essa questão, né, de energética, eu trabalho muito medicina chinesa, procuro estudar um pouco sobre isso. E aí ele falava de como os povos tradicionais tratavam, né, os animais na hora de matá-los, né? Eles matavam e tinham uma oração ali, tinha um momento, né, de pedir perdão, né, aquele ser, né, por estar sendo morto, mas para que ele entendesse que era para que os outros continuassem vivos, né? Então tinha uma relação de respeito, assim. Então, assim, eu sou a favor de nós cultivarmos os nossos alimentos e de nós criarmos também os animais para consumo, mas com essa relação, né, de respeito, de espiritualidade, né, de você matar e você ter todo o respeito por aquele animal que está dando a vida para que você continue vivo. Então, assim, eu gosto muito desse ponto de vista, né, de você entender que há uma energia naquele ser, que hoje, né, a maneira como os animais são criados para nos dar, para servir de alimento para a gente, né, é uma maneira muito violenta, né? Eles são violentados o tempo todo. As galinhas ficam acordadas 24 horas, as vacas, né, quando elas para dar leite, elas sofrem, ficam com problemas nas mamas e assim, eu penso que o grande problema do alimento animal hoje é a maneira como eles são tratados e toda essa energia que fica neles, né, de maltrato, de acordo com o que eu li no livro, né, e que eu acredito que seja toda essa energia que fica no animal, ele acaba vindo para a gente também, essa energia de violência, né? Então, ele também fala essa questão, né, da sociedade hoje também está violenta por conta desse alimento violentado, né, que a gente está consumindo. É mais ou menos isso. Muito bom, excelente. Acho que a Rai vai querer comentar. Não, eu concordo plenamente, assim, a gente pensar, por exemplo, no lugar da relação com o animal, né, passar de uma preocupação do tipo, preciso me alimentar, né, que é o que a Aina trouxe, e logo esse ser serve para que eu possa permanecer vivo, né, e aí tem uma relação de gratidão, de cuidado, porque por mais que se mate um animal, você quer que o conjunto da população continue vivo, prosperando, né? Então você não vai sair matando todos por aí a esmo. E principalmente essa lógica mercantilista que vai colocando um modelo industrial para a criação de animais, né? E aí, enfim, com tudo que a indústria faz com seus produtos, né? Que não são mais seres com suas capacidades e possibilidades de vida, né? Mas mais uma forma de gerar carne, né? Enfim, lembro. Boa noite, pessoal. Eu tô meio extra cansado hoje, até por isso que eu tá meio devagar, assim, e tal. Mas eu queria trazer minha contribuição um pouquinho, assim, para essa discussão, que é uma coisa que eu tenho que sempre, há muito tempo, querendo ler mais assim, sobre essa questão de especismo, assim, tal, porque a gente vê muito isso, essa questão do consumo da carne está muito ligada a toda a questão ambiental, toda a questão da crise climática e a relação que a gente tem, assim, né? E de uns tempos para cá eu tenho visto muito isso, falando, nossa, isso é muito crucial, né? Ter essa questão do especismo, assim, de a gente respeitar as outras espécies da mesma maneira, né? E eu acho muito o que você falou, Gustavo, é uma discussão muito profunda, né? Isso, respeitar os animais como se fossem humanos, sabe assim, é muito profundo, né? Entender como é que a gente vai tratar os animais a partir de agora, assim, né? Então é uma discussão que eu quero entrar mais, se alguém até tiver indicação de texto, assim, dava aceito, porque eu realmente tenho bastante curiosidade. Eu só queria trazer uma curiosidade que você mencionou, o Descartes, né? Que ele é basicamente foi a pessoa na história da filosofia que separou espírito e matéria, assim, né? Falou, não, espírito é uma coisa que nós humanos temos, por isso nós pensamos, e o resto é tudo matéria, assim, né? E fazer essa distinção muito grande, assim, né, do racional e do animal, assim, né? Mas que mesmo Descartes tem
quando você vai no fundo do pensamento dele, assim, tal, ele fala, mas tem um lugar que o espírito e a matéria se unem, que ele fala que é a glândula pineal, alguma glândula do sistema nervoso, assim, tal, que assim, não, né, não tem nada espiritual nela, mas mesmo esse cara, assim, que foi lá e se propôs a fazer essa divisão toda, eles chegam lá e falam, não tem como separar matéria e espírito, assim, no fundo sempre vai ter alguma coisa, assim, então como nessa base do pensamento moderno está essa tentativa bruta de separar o humano e animal, natureza e cultura, né, que se olhar assim não tem, né, a separação é uma grande tentativa só, não passa disso. É, e nesse processo todo, eu fico pensando que, por um lado, e concordando até com o que o Igor colocou aqui, para povos tradicionais, falar em proibir comer carne, né, é um tipo de violência até, né? Muitos povos falam, não, mas isso é uma forma que a gente vive e se a nossa cultura, enfim, né, há gerações. E isso não fez com que eles destruíssem seu ambiente, os seus rios, enfim, né? Talvez tenha alguma exceção aí, um povo numa ilha, sei lá, que caçou demais, alguma coisa assim, né? Tem essa história de que os mamutos foram caçados em excesso, mas aí, foram as mudanças climáticas, enfim. O ponto é muito movimento vegano, né, que vindo da Europa, já cometeu esse tipo de violência, do tipo, todo consumo animal é ruim e aí quer impor isso a outras culturas, né? Então, acho que não caindo nesse tipo de universalismo violento, né? Acho que é legítimo que as pessoas sejam veganas, né? Enfim, acho que é uma contribuição importante. Comer menos carne é importante. Carne em excesso não faz bem para a gente mesmo, né? Mas ao mesmo tempo, eu sempre fico com ressalvas com todo tipo de universalismo. Tanto, né, principalmente aquele que diz, tem que comer carne, você vai ficar doente se você não comer, necessariamente, né? Não olha caso a caso, as circunstâncias das pessoas, né? Quanto esse outro que quer impor também a negação disso, né? São todos universais, provavelmente europeus, né? Mas, por exemplo, vindo de uma cultura de roça aqui, né? Eu lembro que, para minha avó, quando eu não comia carne, quando eu parei de comer por um período, era como se eu tivesse abrindo mão de um direito, assim, nossa, mas que para o povo antigo, né, de roça, às vezes era difícil ter carne com frequência, né? Era um acontecimento matar um animal e tal, né? Então, por isso que eu estou dizendo que é muito importante olhar para as circunstâncias, né? Hoje a gente tem diversidade de alimentos, né, e de fontes de nutrientes. Então, essa dependência toda da carne é muito mais cultural, né, do churrasquinho, etc., né? Você vê que até o Lula reforçou esse ponto, né, na campanha dele, tanto que está arraigado mesmo, né? Enfim, acho que é uma discussão importante. A Cristina falou do Sul também, nossa, o Sul, acho que consegue superar Minas nesse ponto, porque é impressionante. Quando eu estou lá, assim, já alguém já fala, vamos numa churrascaria gaúcha e tal. Aí eu fico assim, não sei se eu quero comer tanta carne. Acho que não é legal. Igor. Sim, eu botei lá no grupo uma reflexão que eu fiz sobre esse assunto em 2019, que é um assunto complicado mesmo. Eu passei uma semana, ou foi mais um pouquinho, escrevendo sobre isso. Na verdade, eu queria, quando eu falei a Vitariana aqui, a gente parece uma brincadeira, mas é real mesmo, assim, é uma terminologia que é uma brincadeira também, mas é uma terminologia que faz sentido para mim, e nesse texto eu falo sobre essa terminologia, que outras pessoas usam outros termos, né? Tem várias denominações. Esse assunto é muito complexo e é muito interessante, porque ele mexe com tudo isso, né? Com sustentabilidade, compaixão, justiça social, sabe, essa coisa da ancestralidade, da família. É um assunto muito interessante, psicologia. Então, é um assunto que eu acho muito interessante. E aí, quando alguém me pergunta por que eu sou vegetariano, por que eu evito comer, geralmente eu mando esse link, assim, foi uma maneira de facilitar a minha vida, para não ter que me demorar tanto explicando, assim. Mas é um assunto que é bem importante em relação à compaixão e também à sustentabilidade. Acho que todo mundo tem que fazer esse exame de consciência, se é possível reduzir mais, porque a gente sabe hoje que o consumo que a gente tem
nesse nível populacional é insustentável, né? Se todo mundo decidir comer carne, não tem carne para todo mundo, assim. Já por padrão, assim, a gente precisa ter uma alimentação que se aproxime mais dessa alimentação mais vegetariana mesmo, no geral, né? Mas claro que tem circunstâncias e povos e regiões que não tem como. E eu sinto que seria ainda mais interessante se a gente estivesse discutindo sobre como produzir carne, né? Porque uma boa parte da população, se todo mundo fosse comer, não daria, né? Os termos que você trouxe. Mas é também assim, muito porque existe uma divisão péssima das terras, né? Do acesso à terra. No Brasil, que é o país que tem a maior área de agricultável no mundo, sei lá, 1% dos donos de terra tem mais de 50% das terras. É um valor absurdo, né? E nessas produções em massa, ou se tem aqueles confinamentos muito violentos, à base de ração, né, que são os que mais emitem gases, etc., e que o gado tem menos liberdade, ou são áreas extensivas, né, que tem pouquíssimo gado para uma área gigantesca, degradada. E eu acredito que, por exemplo, esses sistemas que convivem, o uso de árvores com, né, agro-silvopastoreio, enfim, ILPF, essas outras possibilidades, são muito interessantes, né? Em alguns países, na Austrália, por exemplo, isso é muito mais praticado. Aqui ainda não pegou, né? Está começando a ter um movimento que faz com que o preço da carne valorize, que tenha traçabilidade, né? Acho que no Pará, principalmente, que tem essa questão da exportação para a Europa, mas é tudo muito inicial ainda, né? Se a gente soubesse de onde vem a carne, se a gente conseguisse ter esse nível de origem, né, e do cuidado, acho que já seria uma coisa muito mais interessante também. O problema é que quando dentro do sistema capitalista, isso não vai acontecer, né? Porque vai custar mais assim para produzir esses animais, etc. Então, se você pensar que você só vai comer aquilo que se você tiver um animal que ele vai ser bem criado e tal, quando você come, é aquela coisa da política do pensamento político do Maturana, né? Tudo é o que você considera legítimo na convivência, né? Aquilo que você acredita que é legítimo, se eu acho legítimo comer carne, por mais que eu crie a minha carne, eu estou incentivando as pessoas a que é possível comer também. Então, eu acho que fica naquele discurso de sustentabilidade, sabe, que não resolve. A única maneira realmente de atenuar isso é a redução do consumo. Cada um dentro das suas possibilidades. Assim, como eu vejo, né? Claro que está aberto aí a outras discussões. Mas eu vejo que qualquer tentativa de resolver esse problema dentro de um sistema capitalista que não seja a partir da redução do consumo, ela vai ser cooptada. Ina, por favor. Assim, fugindo um pouco do assunto, mas também estendendo um pouco do assunto, né? Ontem foi o Dia da Consciência Negra e, assim, houveram várias rodas de conversa, vários momentos de discussão, né? Que eu assisti, participei. E aqui a gente conversou muito sobre essa questão, né, dos negros também terem acesso à terra, né? Por exemplo, aqui a gente tem um núcleo, né, uma parte da nossa família no interior, que a gente consegue ter, né, 2, 3 vaquinhas. Tá, só um momentinho. A gente consegue ter, né, 2, 3 vaquinhas que a galera toma leite, consegue matar uma vez no ano, né, um boi, dividir para a família, coisas assim. Eu particularmente, eu entendo que você ter o seu cultivo tanto de alimento quanto conseguir ter os seus animais, né, seria o ideal, porque a gente sabe que hoje a pecuária é o que tem mesmo desmatado, né? A gente sabe, está aqui na região norte, no Pará, é motivo de matança, enfim, o grande problema da região norte é a questão da pecuária mesmo. Então, o ideal seria que cada um, se tivesse condições, né, se também tem a questão do preparo, né, você precisa saber cuidar desses animais, mas eu penso que a gente precisa pensar como coletivo, né, essa questão
porque eu não entendo o vegetariano, a questão de ser vegetariano como uma solução, né? Porque a gente tem demandas nutricionais, né, que a gente sabe que são necessárias, que mesmo a gente consumindo vegetais não vão. Por exemplo, tem a Ora Pronobis que tem 30% de proteína, mas esses 30% ainda assim não vão ser o suficiente, né, para quem tem criança, enfim. E a gente precisa pensar mesmo como coletivo, como sanar, né, esse grande problema da nossa alimentação no mundo, né? Porque a gente produz tanto e tanta gente passa fome. Então, a partir das discussões que eu assisti ontem, a grande saída seria que cada pessoa que tem vontade mesmo tivesse o seu espaço de terra e pudesse, né, ter a sua criação, a sua plantação, e também haveria reparação histórica, né? Assim, falando a grosso modo, né, bem rapidamente, eu, pelo menos, a minha posição seria essa, né? De que as pessoas pudessem ter a sua terrinha, como você está lá com a Rai, como eu estou aqui tentando, né? Porque meu espaço não é muito grande, mas dentro da cidade, as pessoas dizem que minha casa é um sítio, porque a gente ainda tem espaço tanto na frente quanto atrás. A gente consegue ter árvores ainda com frutas, e a grande maioria das casas hoje não tem mais isso. Então, eu acho que uma das soluções, né, uma das possibilidades seria realmente a gente repartir a terra de novo para quem não tem nada e para quem sabe fazer, né? E ter esse alimento que seria menos poluente, que seria menos violentado. É mais ou menos isso, assim, as discussões que a gente está tendo por aqui pela região norte. É isso aí, turma. Já estou saindo, tchau. Não, não sai, não. É muito legal isso que você está trazendo, Ina. Eu acho que uma coisa que há alguns anos, né, essa nossa ideia de reforma agrária parece que já sumiu do vocabulário político, né? Ninguém fala mais disso, até a gente da esquerda fala, não, não é possível mais mudar essa realidade, etc. Parece uma luta perdida. Mas eu fico pensando, assim, igual no caso da escala 6 por 1, né, que também estava dado, ninguém estava questionando praticamente isso, embora todo mundo sabe que é um absurdo, que é desumano. E um vereador no Rio puxou essa bandeira, depois a Erika Hilton foi lá muito oportunamente fez o projeto, e de repente isso virou uma discussão nacional e se colocou a direita na parede, né? Como a gente não via, eu não via há muitos anos, o pessoal da direita ter que ficar assim sambando para justificar o justificável, né? E até pessoas de direita tentando se apropriar da pauta, e, enfim. Eu acredito que uma pauta de distribuição de terra, se for bem articulada, bem pensada, é uma pauta que a maioria das pessoas é favorável. Como que você pode ter tanta terra na mão de tão pouca gente e tanta gente com fome ainda, né? Ou seja, essa produção que é grande, que é considerada grande, vai toda para fora ou é desperdiçada, né? Se o preço não tá bom, joga fora. São coisas que o mercado vai distorcendo, né? E aí eu concordo com o Igor de que sempre que for um modelo capitalista, vão ter essas contradições, né? Pode ser que seja uma versão menos destrutível, porque tem árvores, porque tem alguma coisa do tipo, né? Mas, idealmente, são as pessoas e comunidades tendo acesso à terra que podem transformar essa realidade, porque é quando a gente deixa de ser dependente dos mercados, né, dos supermercados, das grandes redes, é que a gente pode ter autonomia mesmo. Falar assim, não preciso de vocês. Não... E isso não vale só para a carne, embora a carne seja um caso mais crítico, com certeza. Mas até mesmo os leguminosas, né? Ou também os grãos, milho, o que vem da soja, né? A gente também está fortalecendo monoculturas que têm pesticidas e outros problemas quando a gente compra, né? Então, o alimento vegetal, ele não está livre de contradições, né? Embora eu acho que elas sejam um pouco menores, porque a carne realmente é muito destrutiva. Mas quando você vê a escala da produção dos vegetais, né? E o que é utilizado, eles também têm contradições. Então, para a gente se ver realmente livre delas, ou sabendo onde se compra, né? E que no Brasil não tem muito essa cultura ainda de traceabilidade, né? Ou se produzindo, né? E aí
o que a Ina traz é muito importante, assim mesmo, para mim é essencial. Uma ecologia sem discussão de terras é menos que jardinagem, diria, né? Enfim, acabei mudando um pouco o tema que para onde o rumo que o Malcolm trouxe, mas eu acho essa discussão muito rica, foi bacana, assim, a gente poder ter conversado sobre isso. Para dar sequência, porque mal comecei o livro mesmo, né? Deixa eu ver em que parte que eu vou ressaltar, né? Ainda nas 239, ele vai dizer o seguinte, né? O tráfico negreiro transatlântico, a marcação dos escravizados com ferro em brasa, as punições com chicote e bridão são colocadas em paralelo com os animais criados em gaiolas, maltratados e igualmente com ferro e brasa. Assim, a causa animal é formulada em termos de libertação animal ou abolição da escravidão animal. Enfim, ele faz esse paralelo, né? Mas, por outro lado, ele vai falar que, mais no final da página, que poucos se interrogam sobre o outro sentido, né? Da animalização de homens e mulheres pretos escravizados, seus descendentes e outras pessoas racializadas, né? E ele vai dizer que essa racialização, essa animalização, né, ela acontece de algumas formas. Tanto pela noção do negro forte, né, que é temido pelos homens, que ele vai roubar as mulheres brancas e todo esse papo racista, né? Ou também porque eles são vistos como um tipo de entretenimento, né, com um tipo de ou de desejo, né, alguma coisa que coloque eles também como objetificados, né. Eu vou passar mais por alto aqui. E aí ele vai falar que existe até uma política de fiscalização dos corpos negros, né, na página 241, que acontece por três processos: a caçada, a transformação em troféu e o enjaulamento, que às vezes resultam em abate, né. A caçada designa o processo de animalização pelo qual os pretos são construídos como objeto de caça pelas sociedades racistas, né. Aí ele fala desde do caso dos quilombolas, né, dos fugitivos, aliás, desde o início, né, com o tráfico negreiro, mas depois com os fugitivos também, que eram caçados, né. E aí o termo para quilombola, em inglês, maroon, né, em francês, no caso, né, marron, uma coisa assim em inglês, tem a ver com uma referência ao animal domesticado que volta a ser selvagem, né. Então, a própria ideia de quilombola, no inglês, o francês, é traduzida como animal que volta a ser selvagem, né. Então, essa animalização, de novo, do preto, né, das pessoas negras. E aí ele vai falar como isso, na contemporâneo, passa para esses processos de perseguição policial, né, por questão de droga, por questões de criminalidade, que vão visar comunidades negras, né, e pessoas pretas para serem caçadas, enfim, serem perseguidas, né. E aí ele cita até o caso dele com o irmão dele numa praça na França, né, irmão caçula, em que tem um monte de pessoas na praça, eles foram comer alguma coisa nessa praça, e eles são abordados por policiais que identificam eles de longe e vão direto neles. Ele fala, não sei se é por causa do cabelo black do meu irmão, ou pelo tamanho dos meus dreads, né, mas eles miram exatamente neles, e quando ele confronta o policial fica indignado, né, ele fala, o policial pergunta o que ele vai achar na mochila dele. Ele fala, olha, você vai achar cadernos contra a escravização, contra o preconceito, né, textos que vão, né, denunciam isso, e aí ele fica indignado, né, revista ele de uma forma brusca, e ele fala que fica em silêncio como uma pedagogia para mostrar para o irmão que para você sobreviver, às vezes você tem que abrir mão de falar alguma coisa, ali, naquela situação mais extrema, né? Mas ele fala sobre como isso é sofrido e como isso é um processo muito violento. Então, essa coisa da caçada, né? O outro ponto, ele vai falar sobre a transformação em troféu, né? Designa o processo de animalização pelo qual os corpos pretos são apropriados e construídos como objetos de prestígio, sinais de orgulho de uma caçada produtiva e até símbolos de vitória nacional científica sobre esses corpos, né? Aí ele fala dos museus humanos, né? Museus não, zoológicos humanos, né? Que mostravam
colocavam à exposição pessoas negras de determinados povos, né, povos tribais e tal, mas também de corpos de pessoas negras que tinham sido mortas, né, e eram exibidos como troféus, que nem uma caçada mesmo, não sei que foi caçado. Ele vai dizer isso, né, o mostrar o animal destituído de sua potência, com frequência desmembrado ao conjunto da população. E, por fim, ele fala do enjaulamento, né? Designa o processo de animalização pelo qual os pretos e outras minorias são literalmente enjaulados. Aí fala primeiro nos porões, né, dos navios, depois também das reservas que foram feitas para indígenas, né? Aqui no Brasil, as terras indígenas são bem grandes, né, ainda, a maioria delas. Mas em muitos países as reservas são pequenas, né, ou são áreas muito ruins para se viver delas, né. Então, e a mesma noção de reservas naturais, né, para animais e tal. E por fim, o isolamento social, né, que é a desproporção, né, a quantidade desproporcional de pessoas pretas presas, né, 5 vezes mais, 7 vezes mais, 20 vezes mais, dependendo do país, do que a taxa de pessoas brancas, né, ele cita alguns casos. E só um ponto, né, ele fala de como os negros também foram vistos como fonte de entretenimento, né? Ele vai falar do futebol americano, das quadras de basquete, dos rings de boxe, né? Em que eles são exaltados quando vencem, mas dentro de uma estrutura racial que continua desigual, né? E que quando eles resolvem se colocar contra essa estrutura, tipo o Muhammad Ali, né? Ele fala de outros aqui, o LeBron James e tal, eles são rapidamente mandados de volta para o seu papel de besta, né? Cálice e drible. E aí, porque os animais não falam, não saem do circo, não pode sair do circo, né, para divertir a economia capitalista. Isso me faz pensar, essa coisa do drible, né, me veio na hora, o Ronaldinho Gaúcho, assim, que ele tá na COP, né, e ele tem essa postura, assim, até onde eu conheço, né, de muita conivência, né, com os poderes. Tá tudo bem. Vocês querem fazer uma COP aqui no país baseado em combustível fóssil, né, ou, enfim, qualquer coisa que chamam ele, estão pagando, ele tá indo, tá dentro, né. É engraçado, porque o cara é muito aleatório, né, tá em todos os tipos de eventos, assim. Mas me parece esse tipo de calado e dribla, né, ele corresponde a esse tipo de expectativa, né, diferente de outros atletas. Talvez o Vini Júnior é um bom exemplo, né, de que não se calou contra o racismo. Enfim, não sou muito do esporte também para ficar falando. Mas o ponto, né, então, é que essa animalização de diferentes formas vai despersonalizando o negro, né? Porque o animal é maltratado, olha que interessante, e o negro é animalizado, ele também sofre junto, né? Então essas causas são, no final das contas, uma causa só, que é o ponto do Malcolm, né? E que para a gente poder, enfim, se colocar contra esse tipo de violência, né, é preciso entender a ligação entre as causas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nessa. E ele vai dizer que tudo isso vem de um habitat escravagista, né? Que está para além da relação com humanos ou não humanos, é uma relação com a terra, em última instância, né? Que ele vai falar na página 247, mais para frente. Uma maneira de moldar as paisagens e regular as relações dos diferentes elementos e dos ecossistemas entre si. Assim, a luta contra a escravidão dos animais não humanos e contra a escravidão dos humanos de sua discriminação é igualmente uma luta contra o plantationoceno e suas violências, né? E aí eu acho que vai muito no que a gente estava conversando, né? Como a luta por uma condição mais digna para os animais passa pela luta pela terra para as pessoas pretas e para as pessoas sem condição, de forma geral, né? As duas coisas estão juntas. É o plantationoceno que faz com que poucas pessoas tenham muita terra e façam uma produção industrial, né, grande escala, com todo tipo de violência, de padronização dos animais, né, uma vida que não é vida, assim.
Então, interessante pensar nessa correlação. Eu acho que o movimento vegetariano e vegano, né, ganharia muito, né, e até mais meu respeito, à medida que pautasse com a mesma força essas questões de distribuição de terra, né? Que aí a gente consegue sair dessa divisão ambientalista, né? Que não vê outras questões. Da mesma forma que o movimento negro, outros movimentos, acho que ganhariam muito, né? Alguns já fazem isso, né? Em alguns contextos, para não ser injusto. Mas se de modo geral incluíssem a pauta da terra e da questão animal junto, né? Porque é por meio da terra que eles também podem ter mais autonomia, né? Todos nós. Acho que nesse ponto é isso. Não sei se tem mais alguma coisa ainda. Por fim, ele fala de alianças interespécies, né? Que, no contra o Plantation Assembly, isso na página 250, né? Ele vai dizer que por sua existência, por suas atividades, os não-humanos também são atores do mundo, que se revelam como obstáculos, define o ator, como aquilo que suspende o domínio, que perturba a dominação. Encontra-se, então, situações em que humanos e não-humanos formam associações. Por uma simpoiesis, uma composição com humanos e não-humanos, descobrem-se, segundo Donna Haraway, como espécies companheiras, né? Achei muito interessante aqui esse ponto. Ele cita o Latour porque ele vai falar muito sobre essas agências, né? Sobre como os seres vivos, não só os seres vivos, mas a gente pode focar nisso, né? Tem uma agência no mundo, né? Eles não são uma paisagem ali abstrata que está preenchendo, né, o fundo da história humana. Eles compõem a história, o que a gente pode chamar de geohistória, né? Essa história comum, compartilhada da vida na Terra, né? Pensar que a nossa atmosfera é fruto das florestas que a gente tem, o oxigênio que a gente respira é fruto das algas que estão no oceano, né? Enfim, essas correlações que são um mundo produzido por seres vivos, né? Que não existiria sem eles, né? Como ele é. Leandro. Isso me lembra também aquela questão de que, não sei qual recente é isso, mas sei que é recente, né? Que viram que no organismo humano você tem quase mais células não humanas do que células humanas, né? A gente depende de todo um ecossistema de outros micro-organismos, assim, para a gente sobreviver, né? Para mim é muito interessante pensar, né, que essa coisa de tudo é uma questão de escala, assim, né? Que se a gente pegar, nós podemos pensar a gente como um ecossistema, né? E a gente está inserindo um ecossistema. Então, pensar que, para mim, faz muito sentido essa coisa de pensar a gente como parte da Terra mesmo, né? Uma coisa que eu pego muito do Deleuze, principalmente, assim, tal, de pensar que a nossa ontologia, o nosso ser é o mesmo ser, assim, sabe? Isso eu acho que ajuda a pensar todas essas questões, assim, sabe? Se a gente entende que a gente é feito do mesmo material que todo mundo, né? Essas dicotomias caem, né? Eu gosto de pensar assim. Muito bom. Tem um autor, um biólogo, acho que chama uma coisa de Gilbert. Posso mandar o texto lá no grupo. Simondon. Oi? É Simondon. Simondon, isso. Simondon. Muito obrigado. Deleuze é o Simondon. Você vai falar já, que eu me lembrei. Ele fala né, de que nós seríamos seres, holos, um todo, né? Beyond o ser vivo, né? Então, um vivo que é um todo, composto, né? Não é um indivíduo, né? O texto que eu estou pensando dele se chama Jamais Fomos Indivíduos, né? Numa alusão ao Jamais Fomos Modernos, para dizer que a nossa existência é constitutiva do múltiplo, né? Sem esses seres, simplesmente não tem ser humano, né? Simples assim. Não só pela essa diversidade de incontáveis seres, né, que estão dentro da nossa biota, né, aliás, do nosso trato digestivo, enfim, essa biota intestinal, né, mas também porque as nossas próprias células são fruto de um processo de simbiogênese, né, ou seja, as células eucariontes, né, elas existem porque uma célula procarionte, que é essa célula mais simples, né, absorveu uma outra, conseguia processar oxigênio, a outra tinha uma membrana, a outra tinha cloroplasto, né, no caso das plantas,
e formaram células mais complexas, né? Então, a evolução celular, e aí a Margulis, né, que é a nossa diva, que foi atestar isso cientificamente, né, ela se dá pela união, pela simbiogênese de seres, né? E nós somos esse composto, né? Nós somos um ser vivo composto de muitos seres mesmo, né? Nossas células, mesmo as nossas células são herança desses muitos seres, né? Mas aí também o Malcolm traz uma noção de simpoieses, né, da Donna Haraway, e de espécies companheiras, né. A autopoiese, né, a noção ali do Capra, o Maturana trabalha com ela também, essa noção de que um ser que, na sua própria organização, consegue se sustentar, né. Ele, por exemplo, a capacidade de regeneração, de multiplicação, enfim, de auto-organização e tal. E o que a Haraway vai fazer é estender essa noção, dizer, não, a autopoiese, aliás, a poiese, ela acontece sempre em relações. Por mais que tenha uma organização interna, esse interno ele não é absoluto. Existem internos dentro de internos, e dentro de internos mais internos. Assim vai, né? Sucessivamente. Então, no final das contas, o que existe é uma codependência nessa coprodução, né? Que ela vai chamar de simpoiese. Eu acho que é um conceito importante, assim. Ele cita por alto, mas ele não vai mais a fundo, né? Mas a gente pensar que o que a gente vive do que a gente consome, né? Então, sem a bananeira, sem o pé de couve, sem a grama que a vaca come também, né? Não tem nós. Então, é essa coprodução de muitas espécies, né? E elas podem ser feitas de uma forma boa, né? A ponto de elas se tornarem companheiras da gente nessa jornada, né? E não escravos, né? Então, talvez o ponto seja esse, é o tipo de relação que ele estabelece com essas espécies, né? A ponto delas poderem ser companheiros ou não. Deixa eu ver mais algum ponto aqui. Ah, e aí ele vai falar sobre, então, fazer alianças com essas espécies, né? Ele fala alguns casos interessantes, por exemplo, que no caso do Haiti, né, quando a Rai até comentou disso hoje, ela achou interessante, eu também. Quando veio o exército do Napoleão para, aliás, antes do enviado pelo Napoleão, né, do Leclerc, tá no filme lá, recomendo, muito bom. Essa coisa específica não tá, né? O exército Toussaint Louverture e dos demais revolucionários, né, ele se esconde nas montanhas e espera o período das chuvas, porque eles sabiam que ia ter muita febre amarela e acho que malária também, né? Nesse período. E isso elimina uma boa parte do exército francês, né? Então eles fazem meio que uma guerra biológica, né? O que os europeus tinham feito muito, né? Quando a invasão colonial, né? Por exemplo, soltando porcos em ilhas, né? E os porcos são o vetor original de sarampo, por exemplo, né? Então, teve uma mortandade muito grande com simples liberação de porcos. Isso aconteceu no Caribe, por exemplo, né? Mas todo tipo de contato humano também, né? Produziu contaminação por tuberculose, varíola, rubéola, né? Uma verdadeira guerra química. Ele vai falar que nem sempre, então, as espécies estão do nosso lado, né? Depende de como isso acontece. Mas aí um caso que ele não cita, que eu acho exemplar, é a situação no sul da Bahia, né? Que é onde, enfim, se localiza a Terra dos Povos originária, né? Onde começou o movimento, que eu até queria ter abordado mais nos nossos encontros, não consegui, né? Mas ali só foi possível uma articulação entre diferentes povos e movimentos, porque nos anos 70 para 80 iniciou um fungo, né, chamado vassoura de bruxa, que se espalhou pelos cacaueiros, né? E isso quebrou a monocultura, né? Então vinha ali 100 anos de monocultura, tinha aqueles coronéis do cacau, né? Toda aquele exploração das pessoas, o dinheiro ia todo, né? E o cacau todo para fora. E foi a disseminação da vassoura de bruxa que permitiu uma mudança da paisagem, né? Então, algo que inicialmente foi muito ruim, que causou desemprego também, né? Mas, por outro lado, quebrou os coronéis do cacau, permitiu que as pessoas comprassem terras, porque elas ficaram muito baratas,
ou mesmo ocupassem, né, como no caso do MST e do assentamento Terra Vista, né, que é onde nasce a ideia da Terra dos Povos. Então, é interessante, porque a vassoura de bruxa, ela surge justamente nos cacaus, nos pés de cacau, que ficavam expostos ao sol, que o cacau é uma planta que gosta de sombra. Mas na monocultura, eles plantavam só cacau. Então, essa exposição excessiva ao sol deixou a planta suscetível a essa invasão, né, por fungo, essa contaminação, né? Coisa que no sistema agroflorestal não acontece. Então, muitas por vezes, né, o que é chamado de praga, né, pode ser visto como uma reação do sistema ecológico ali, né, para um equilíbrio, para voltar a um equilíbrio. A praga mesmo é a monocultura que existe ali, né? Então, é de se esperar que tenha uma reação. E que o que o uso intensivo de agrotóxicos faz é reforçar essa fratura ambiental, né, para aprofundar ela. Mas a questão... E piora mesmo, porque, por exemplo, insetos que comem o inseto praga inicial, né, podem ser mortos por agrotóxico. E aí o outro permanece, né, alguns sobrevivem, se multiplica mais ainda e ele não tem mais predador, né? Isso acontece já aconteceu em muitos casos na produção do café, com a larva mineira, acho que é a larva mineira que fala, né, que ela mina dentro da folha do café, e um bichinho que comia ela sumiu por causa dos agrotóxicos, né? Enfim, essas correlações sistêmicas, né, estão muito presentes. E aí, enfim, ele vai falando então dessa possibilidade da diplomacia, né? Ele ainda fala no caso de uma cobra que é muito venenosa, né? Que a mordida dela chama ferro de lança, pode ser letal, né? E ela era muito presente nesses morros para onde muitos fugiam, né? Os quilombos, os quilombolas, né? E com essa presença dessa cobra fazia com que menos pessoas fossem atrás deles, que existia um medo deles serem mortos, né? E já os quilombolas conseguiam conviver com elas, identificar onde elas estavam, respeitar o espaço delas, tudo mais, né? Enfim, aí são esses casos que ele vai citando como possibilidades da gente de alguma forma, se lançar com essas espécies, né? E ver nelas capacidade de agência no mundo, capacidade de até mesmo de organização mesmo, né? De uma reação inteligente no sistema, né, que eu diria. E aí isso a gente pode fazer de várias formas, inclusive pensando na produção de alimentos, né? E de carne, como a gente estava falando. Como se aliançar? Minha pergunta hoje, né, seria como se aliançar com as vacas numa produção de leite, né? Como fazer isso de modo a não escravizá-las, mas permitir que elas tenham uma vida boa e nós também, né? Que seja um ganha-ganha nessa relação, né? Ainda não sei uma resposta para isso, né? Acho que mais me falta pesquisa, mas eu estou empolgado com a ideia, então estou pensando nisso bastante. Enfim, temos aí 20 minutinhos ainda, né? Faltou nosso último ponto, que é uma ecologia do mundo, no Convés da Justiça, né? Nessa sessão que ele vai, então, falar dessa noção de fazer mundo, né? De uma possibilidade de construir mundo em que caibam muitas possibilidades, né? Não um mundo universal exclusivo, né? Ele vai falar o seguinte, bem no começo, na página 254, por favor, vai. Acho que é essa mesmo. Bem no início. Ele vai falar, diante da dupla fratura colonial e ambiental da modernidade, a ecologia do mundo faz do mundo seu horizonte. Esse horizonte permite ultrapassar as rupturas instituídas por um enfoque na natureza, no meio ambiente ou no planeta. Abordar a ecologia a partir desses termos traz uma névoa discriminatória, uma interrogação que contribui violentamente para criar uma ruptura entre o que tem a ver com a natureza e com o natural e o que não tem, entre os que são eleitos e aqueles aos quais o mundo é recusado. Além disso, a ecologia do mundo não é uma descolonização da natureza, ou a invenção de uma concepção de natureza que seria, por exemplo, mais favorável às minorias e aos povos originários, mas manteria mesmo assim a dupla fratura.
Não é a natureza que é o campo de batalha, é o mundo. O horizonte do mundo contém a polissemia acolhedora de um conjunto aberto, que abrange os assuntos humanos e o planeta Terra, com suas paisagens, sua fauna, sua flora. O desafio da ação ecológica é justamente fazer mundo, compor o mundo entre humanos e não humanos. Aqui acho que ele, né, então, meio que resume, né, a definição dele sobre uma ecologia do mundo, né, o fazer o mundo. É muito interessante, o ponto dele é justamente de discutir a natureza, né, uma natureza que pode ser descolonizada ou repensada, né, que a natureza ainda é cingir o mundo, né, cingir a possibilidade do mundo. Ah, vamos resgatar essa natureza, vamos proteger ela. Não, vamos pensar no mundo em que todos possam viver bem, né? Sem falar em termos de natureza e cultura. Então, eu achei ousado, assim, achei interessante essa... E aí ele vai continuar, né? Ao contrário das conceitualizações da crise ecológica, que partem da categoria de antropos, de homem, né, como antropoceno, fazer mundo pressupõe um reconhecer a pluralidade dos humanos e dos não humanos como condição de pensamento. Muito frequentemente, a apresentação dos desafios ecológicos do mundo esconde a pluralidade das existências na Terra, uma fantasia do um diante do planeta ou de um nós. Ora, o nós está longe de ser uma evidência. Quem fala e age por esse nós? Esse nós esconde o desafio da crise ecológica, o de compor um mundo plural, diverso, transgeracional, a partir das pluralidades humanas e não humanas na Terra. Achei muito bom. E aí, na página seguinte, ele vai falar, então, das ontologias relacionais, né? Enfim, quem não está familiarizado, né? Essa noção, então, de que a minha existência se dá em relação a alguma coisa, né? Não tem esse indivíduo isolado, separado do mundo. E aí ele vai citar o Arne Naess, aquele da ecologia profunda, né? Ele vai falar, Arne Naess convida a reconhecer os laços ontológicos com nossos meios de vida, desenvolvendo assim as maneiras pelas quais a ontologia Gestalt permite um mundo onde todas as coisas estão ligadas entre si. E aí, só que ele faz uma ressalva, né? No entanto, a identificação do eu no meio ecológico faz-se às custas de uma homogeneização dos humanos e de suas histórias. Ness oculta especificamente o fato de que os escravizados pretos das Américas já tinham uma concepção de sua pessoa estendida ao seu meio, até distinta, em resposta à opressão colonial, que, né, Monique Aulert denomina ecologia de Ariel. Eu achei interessante esse ponto porque até nesse artigo que eu estava escrevendo, eu cito, para discordar um pouco do Ernest, essa coisa do self-ecológico, né? Que é uma proposta interessante. O texto que ele vai discutir isso, eu achei ele esses dias, se chama Autorrealização, né? Uma abordagem ecológica do ser no mundo. É bem interessante, assim. Pena que eu estou traduzindo, né? Está em inglês. Até porque pensando que seria um bom texto para traduzir, ele não é muito grande. Eu posso mandar o PDF no grupo também, se vocês quiserem. Esse eu vou mandar, vou esquecer. É interessante que ele vai propor assim que quanto maior for o self da pessoa, né, a sua percepção de ser no mundo, maior é a possibilidade da sua autorrealização, porque cada ser tem um potencial de realização inato, e os seres em conjunto têm um potencial muito maior. Então ele quase que por uma defesa egoísta, assim, né, ele não fala assim, mas um, uma defesa de interesse próprio, olha, eu quero ter uma autorrealização maior. Então, tem um self maior, tem uma percepção de si mesmo que vai para além do seu corpo, para além da sua corporalidade. Né? Isso é muito interessante. Só que ele vai defender isso pela empatia. Né? A gente tem que ser empático. Como que eu faço isso? Ser empático com o outro. Né? E eu já entendo que, além da empatia, é preciso ter um respeito também, né? Quase que um temor. Não chega a ser medo, mas um respeito, uma reverência profunda, né? Porque só empatia, a gente pode abrir mão da empatia a qualquer momento. Ah, tá difícil aqui, eu não vou ser empático, né?
mas o respeito ele permanece, né? Eu pelo menos entendo assim, ele tende a ter mais consistência, né? Então, e essa crítica que o Ferdinand faz, né, de falar que ele oculta essa a origem, né, de pensamento em outros povos, ela é muito válida, porque o próprio Arnés, ele era um montanhista, né, que fez várias viagens ao Tibete, se não me engano, e nessas viagens ele entrou em contato com o pensamento budista, com essa noção budista, né, de desapego, do quanto o ego é falso, né, qualquer coisa nesse sentido, ou ilusório, né, falso não, ilusório. Ele fez um tipo de passagem desses termos budistas para a filosofia ocidental e para a questão ecológica, né? Só que ele mesmo, pelo menos nesse texto, não dá crédito a isso, né? Então, além de não acreditar sua fonte né, mais do que inspiração, de referência mesmo, né, também não tem aquela nota de rodapé importante, né? Poderia ser até mais que uma nota de rodapé para dizer, olha, isso é o caso dos ocidentais, né? Outros povos desenvolveram suas cosmologias e suas relações com o mundo de tal modo que se consideravam parte desse contexto, né? Então, essa ressalva é bem importante, assim. Mas o self ecológico, para mim, continuou um postulado interessante. Não sei se vocês conheciam, já tinham ouvido falar disso? Eu entrei em contato pela Joana Maze. Uhum. Isso, ela, se eu não me engano, a Se referência baseia também, né? baseia nele, né? Que No budismo, não no budismo. é um texto antigo dele, esse texto é de 87. Ele foi bem pioneiro, assim. E aí, dando sequência, então, a essa conversa, né, o que ele vai propor? Na 255 ainda, no final, né? A ecologia do mundo pressupõe uma ontologia relacional que reconheça que nossas existências e os nossos corpos estão entremeados pelos encontros com uma pluralidade de humanos e uma pluralidade de não humanos. Uma ontologia gestalt criolizada ou uma criolização gestalt da espécie humana. Achei interessante. Ele não explora muito mais, né? A não ser dizendo que a ontologia do Cthulhuceno, né? Cthulhuceno, proposta por Donna Haraway, que turva as fronteiras entre os animais humanos e não humanos e a tecnologia, ao mesmo tempo que considera a discriminação de gênero e de raça, é um passo impossível nesse sentido, né? Eu fiquei muito interessado, assim, ele podia ter desenvolvido mais. Às vezes eu sinto que o Malcolm traz uma ideia boa e ele não elabora tanto. Também é muita coisa, né? Mas como seria essa ontologia gestalt criolizada, né? Acho que seria uma versão capaz de reconhecer esses outros saberes, esses outros conhecimentos tradicionais, né? E não modernos, com relação a esse self ecológico expandido, né? Por exemplo, a noção, sei lá, do Davi Copenau de terra-floresta, né? O ser humano ali como compondo e fazendo parte dessa terra-floresta como um todo, né? Ou mesmo do Krenak ali com a relação com o Atu, né, o seu avô, etc. Esses exemplos que estão mais na atualidade, na discussão no Brasil, né? Mas o Cthulhu não comentei, né? É a ideia da Donna Haraway de que para a gente ter uma saída do antropoceno, né, a gente precisaria de um envolvimento com essas criaturas, né? E aí criaturas inclusive profundas, criaturas das profundezas da Terra, até, né? Daí a ideia de Cthulhu, né, que tem a ver com o polvo, com um ser, enfim, que na leitura dos trabalhos como que ele se chama? É um romancista, né, que tem É o chamado Lovecraft. Lovecraft, ele tem um chamado de Cthulhu, né, que é um monstro terrível que vive na profundeza da Terra, né, mas ela vai ser contra essa noção do Cthulhu, porque é uma visão machista, violenta, né, vai propor um outro tipo de ser das profundezas, que ele simplesmente é desconhecido por nós, né? Falta esse contato, essa relação, né? Mas essa consciência de que mesmo sem o conhecê-lo, a gente está compondo junto. Mesmo com os limites do nosso conhecimento um do outro, existe uma composição, né? Enfim, que para haver uma saída do antropoceno, seria preciso essa composição com diversos seres, diversas criaturas, né?
as mais estranhas que sejam, né? Enfim, é interessante. Eu não sou muito aprofundado no Cthulhu Ceno, mas gostei dele aparecer aqui. E para a gente finalizar, deixa eu ver o que eu posso trazer, né? Algumas coisas. Ele fala, por exemplo, na página 250, né, que dessa coisa do caminhante solitário, né? Nas florestas, nos lagos, nos bosques. Ele fala do Rousseau, do Thoreau, do Arnés, né? Descreve uma natureza sem outros humanos, mantida como um lugar fora da socialização. Ainda que nela se encontrem ecossociabilidades com não-humanos, a socialidade humana é colocada como uma condição de encontro com a natureza. Ou seja, eu só consigo voltar para a natureza quando não tem pessoas lá. Aí ele vai criticar isso. Falar, não, para a gente fazer o mundo, né, é preciso que caibam humanos e não humanos no mesmo espaço. Nem só humanos, como a civilização moderna tende a pensar cidades, né, tudo mais, nem só natureza, como esses ambientalistas solitários, né, caminhantes solitários imaginaram. Eu acho isso interessante, né? Que ele vai dizer que nesse gênero literário, né, conhecido como o nome de nature writing, escrita da natureza, né, nos Estados Unidos, nunca há mais do que uma única pessoa que escreve, fala e age, né? E perdura uma inaptidão para pensar essa natureza a partir de uma natureza, de uma experiência coletiva e até conflituosa, né? Acho uma ressalva importante. Deixa eu ver mais o final aqui para a gente. Bem na página 259, já mais para frente, ele vai falar então do convés da justiça, né? Justiça climática, reparações, restituições decoloniais. Basicamente, aqui ele estava comentando como a ideia de justiça, aliás, como a ideia de crise climática, né, é, no fim, uma crise de justiça. E que a única forma de você solucionar a questão climática é passar pelas justiças sociais diversas, né, de reparações, restituições, etc., né? E, ao mesmo tempo, o contrário, né, que essas reparações tal não são possíveis sem um tipo de transição ecológica, de transformação ecológica profunda, né? Aí ele vai citar aqui no meio da página. Essa construção começa a partir de nossos corpos e nos impele a reconhecer os caminhos umbilicais do mundo. Em vez de olharmos apenas para o nosso próprio umbigo, os caminhos umbilicais do mundo incitam o reconhecimento de nossas existências no seio de teias de relações orgânicas, materiais, políticas, imaginárias, com os que vieram antes de nós e os que virão depois. De mais embaixo, né? Um parágrafo que começa. A luta contra o aquecimento global, contra a utilização da energia nuclear, contra as poluições constantes no planeta, assim como a luta pelo reconhecimento dos direitos dos não-humanos, faz parte da construção desse convés do mundo. A justiça climática incita a confrontar emissões passadas. Os gases que aquecem o planeta hoje são também os que foram emitidos há várias dezenas e até centenas de anos, e consequências futuras desse aquecimento. Então, ele vai cavucar mesmo nessas questões históricas de desigualdades sociais, a gente citou mais cedo, né? A falta de acesso das pessoas negras e racializadas de forma geral à terra, né? E aí que é interessante que ele vai falar como o fato de que as emissões de carbono, elas se acumulam na atmosfera, né? Então, um gás que foi emitido no século XIX, ele está aquecendo a atmosfera desde o século XIX. Ele não é equivalente a um gás emitido hoje. Por isso que a conta, né, a dívida dos países chamados desenvolvidos, né, em quesitos climáticos, é muito maior do que ela aparenta, porque eles têm um acúmulo de emissões, né, há muito tempo, que quando a gente atualiza, né, faz o cálculo, a correção não monetária, né, a correção climática, você vê uma dívida muito maior do que
uma contabilidade simples de quem emitiu mais ou menos, né? Não importa quando também. Enfim, ele está falando disso aqui. E aí ele fala das fraturas, né? Que a justiça ambiental está intimamente ligada às lutas decoloniais no mundo. E aí ele vai falar, em primeiro lugar, das lutas dos povos indígenas, pela dignidade, o direito de manter suas comunidades humanas e não humanas, preservar seu modo de vida. Depois, o segundo tipo, né, que é a tentativa de construção das demandas de reparação da escravidão, do tráfico negreiro transatlântico, que se inserem também nesse convés de justiça do navio mundo, né? Ou seja, várias formas de ir destruindo esse porão colonial e estabelecer um novo tipo de navio, né? Em que a justiça ambiental passe pelas lutas decoloniais, né? Ela seja construída e transmitida por meio dessas reparações, né? E por fim, onde ele fala da terceira, né? Ele fala de três tipos de tentativa. Deixa eu ver aqui. Na página 263. O terceiro tipo, é porque ele fala bastante da questão racial negra, né? Um terceiro tipo de tentativa de construção, esse convés de justiça também é buscado por meio das demandas de restituição dos objetos de arte das partes de corpos humanos roubados da África, né? Oceania, Ásia e das Américas, pelas potências coloniais europeias, os quais hoje estão expostos nas galerias ou armazenados nos porões de museus e das bibliotecas da Europa, né? Aí acho que a gente pode finalizar comentando do caso do manto do Tupinambá e da luta da Célia Chacriabá e outros Tupinambás, né? Não sei se vocês estão ligados nessa situação, ela está relativamente difundida. A Célia, ela foi fazer uma pesquisa de mestrado, se não me engano, sobre a história do Tupinambá, que tem uma versão oficial, né, que inclusive diria que eles foram extintos, né, qualquer coisa do tipo, não teria mais Tupinambás, e ela de cara já fala, olha, não faz sentido isso porque eu sou Tupinambá, né, meus avós são Tupinambás, enfim, a gente tem nome, e as retomadas Tupinambás acontecem ali no sul da Bahia também, né, que é o primeiro lugar da invasão colonial europeia, né, portuguesa, principalmente. Então, também com a vassoura de bruxa, que foi possível ter essas retomadas indígenas, né? Foi um movimento de crescimento de retomadas e ocupações, e esses movimentos foram se fortalecendo, né? Até hoje. Então, eu mandei lá no grupo e gostaria de recomendar mais uma vez o documentário sobre o Terra Vista, né? Que é o assentamento do MST onde iniciam, né, os trabalhos de transição ecológica, né, em 2000, no ano de 2000. Eles fizeram uma restauração florestal imensa, com a produção de cacau e outros alimentos, né? E hoje eles produzem o próprio cacau, que é feito pelos jovens da comunidade, e exportam para vários países. É um cacau de alta qualidade, enfim, que ao invés de passar por essas correias de transmissão destruidoras, né, criam regeneração do território e da comunidade, né? Então, eu acho que o exemplo do Cacau Terra Vista é muito bom, assim, muito importante. E os povos Tupinambá participam da Teia dos Povos, né? Que foi essa rede iniciada com a Jornada de Agroecologia, 2012, né? A primeira jornada de agroecologia que o Terra Vista promoveu junto a esses outros povos. Foi crescendo, crescendo, e hoje está em quase todos os estados do Brasil. Então, recomendo muito procurar saber sobre a Teia dos Povos, né? E aí, o manto Tupinambá, acho que tem mais de um, inclusive, nos museus europeus. Tem um na França, outro na Holanda. Ele foi, enfim, tomado, né, porque ele tinha uma semelhança com os mantos europeus. Esse, um em especial, que era vermelho, era a mesma cor da família real. Então, existia um tipo de exotismo, né, e de interesse em até vestir esse manto. Falar, olha, nós temos até um manto, um tipo de autoridade de outros povos aqui, né? E esse manto, na verdade, era usado principalmente por xamãs em certas cerimônias, né? E tinha, assim, um peso de uma autoridade, né, espiritual, etc. Mas não era só vestir o manto, certamente.
E aí a série, nesse processo de voltar para ver a história do povo dela, né, identifica esses mantos e vai até a Europa, né, num movimento ali de diplomacia que ela vai falar, né, ela fala que muitos querem falar que ele foi roubado, não sei o quê, mas ela fala assim, não, mas eles pelo menos estão preservando o manto agora e dando abertura para a gente retomar eles, né? E traz esse manto de volta para o Brasil. Mas mais do que isso, ela reaprende a fazer o manto, porque tinha uns pescadores tupinambás que ainda faziam o mesmo ponto, mesmo tipo de costura por trás do manto. Eu achei isso genial. Ela conta isso, tem um vídeo dela contando isso. Acho que eu vi isso num podcast com ela. Posso mandar para vocês. A série é incrível, uma mulher incrível, assim. E faz o próprio manto. Então, o manto foi pela primeira vez, 400 anos, foi refeito. Foi feito um outro manto, né? E agora, também nesse contexto de resgate da espiritualidade tupinambá, dessas cerimônias, né? Então, é uma história muito bonita, assim, de retomada, que acho que bate muito com o que está sendo dito aqui, né? E faz essa ligação entre a espiritualidade, né, o manto que estava no Museu Europeu, a retomada das terras, a luta contra o latifúndio, né, a união dos povos, e não só povos, né, de seres não humanos em aliança, né, essa teia que vai se formando, e a possibilidade de movimentos de liberação, de autonomia, né, que eu acho que é o que me dá mais força, assim, para seguir, né? É ver que já tem gente nessa luta. Não só ela é possível, como ela está acontecendo, né? Quem está na ponta de lança não teve muita escolha, será que eu participo ou não, né? E a gente ainda no nosso conforto pode escolher como se engajar, né? O que apoiar. Claro que é um conforto um tanto desconfortável, porque à medida que a gente vai tomando consciência dessas coisas todas, né? A gente vai sendo chamado, conclamado e conclamadas a agir, né? Então, para fechar essa conversa hoje, né, se alguém quiser trazer alguma coisa ainda do nosso último encontro, eu queria dizer que sinto que esse livro é um chamado coletivo para a gente atuar e não se desanimar, não se desanimar quando a enchente vem e destrói tanta coisa, não se desanimar quando a fumaça vem e tira a nossa luz e parece que não deixa a gente iluminar o dia mais, né, e ver as coisas com clareza, né, não deixar a gente desanimar quando vê pessoas, enfim, políticos e lideranças tantas querendo rifar o nosso futuro, né, nossa vida. Enfim, é uma mensagem de ânimo, né, que, que eu consigo resumir, assim, com tudo isso que a gente viu aqui. E de gratidão por vocês estarem nessa caminhada com a gente. Foi muito lindo esses dias todos juntos. Não, muito obrigado, Gustavo. Eu não consegui participar tanto dos grupos quanto eu gostaria, um de vida assim muito difícil, assim, mas esse livro me mobilizou muito mais do que eu imaginava, assim, e é isso que você falou, né? Traz ar para os pulmões, assim, para a gente poder respirar e dar fôlego para continuar. Mas muito obrigado a vocês por organizar o grupo, por tudo, assim. Fechou. Pois é, eu tenho que subir as gravações ainda, eu tô meio relapso com isso, foi mal. E dizer que espero que nossa ligação aqui não termine com esse grupo, né? A gente tem mais planos aí para o ano que vem, não sei exatamente a ordem das coisas, mas a gente está com algumas ideias. E acho que tem muito para ser pensado, muito para ser dito, né? Muitos formatos possíveis para a gente fazer isso. Convido quem tiver interesse ainda para participar do nosso último encontro mesmo, do grupo, que vai ser sobre geofilia e geofobia, né? Que, diferente dos outros encontros, a gente focou muito em emoções negativas, né, em sintomas, em sofrimento, é a ideia de pensar qual que é o nosso vínculo com a Terra, o que nos une, né, porque como é que a gente vai sentir, foi uma conclusão também nesse processo todo, né, a perda e as dores da Terra, se a gente nem sabe dos nossos vínculos com ela, se a gente nem cultiva esse tipo de relação, né. Então, o conceito de geofilia, que é um conceito que a gente está propondo, né, inspirado na biofilia do Wilson, não? Mas que, enfim, traz umas novidades, é uma tentativa de dar nome para isso, para esse afeto
essa conexão que vários povos têm outros nomes para isso, né? Mas a gente, enfim, tem que criar a nossa matrigênese, né? Então, tem essa relação. Douglas está indicando a queda do céu, né? O livraço, né? Acho que é uma inspiração, assim. O Davi é, talvez, das maiores inspirações que a gente tem, né? E não só ele, os Yanomami de forma geral, né? A cosmologia deles é muito rica. E assim como eles têm essa compreensão de que é o Mama e os Chapiris que os motivam, né? Ou seja, a relação com a terra-floresta, com seres vivos ali, que dá sentido para a vida deles, né? Para a gente também, então, procurar cultivar esses vínculos, né? Entender o nosso contexto, como que a gente consegue se inserir criativamente nesses processos regenerativos, né? E entendendo sempre, como Malcolm diria, que a ecologização passa pela justiça, né? Que essas lutas não estão separadas, muito pelo contrário, né? São uma luta só e que elas se fortalecem quando elas estão juntas, né? A gente escapar dessa dupla fratura e entender a unidade disso, né? Que descolonizar é ecologizar e ecologizar é descolonizar também. É isso, minha gente. Muito grato. Muito obrigado, gente. Até mais. Semana que vem. Abraço. Tchau, tchau. Maravilhoso. Obrigado, Gustavo. Muito afetivo. Cristina, muito feliz da gente estar junto. Muito obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.